Samoedo fazia algo estranho todas as tardes. Quando Sofia viu o que estava escondido sob o pelo branco do cachorro, seu coração quase parou. A pequena Luna não estava brincando, estava tentando salvar a vida do seu melhor amigo. E ninguém prestou atenção até que fosse quase tarde demais. O que descobriram foi tão chocante que mudou suas vidas para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhuma outra história emocionante como esta. Sofia sempre pensou que entendia sua filha. Luna tinha 3 anos e meio, aquela idade em que cada descoberta era um milagre e cada tarde trazia uma nova aventura imaginária. Mas nas últimas 2 semanas, algo mudou. A menina desenvolvia um ritual peculiar que deixava Sofia inquieta, embora não soubesse exatamente por quê. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, Luna corria para a sala onde Bento, o samoiedo da família, descansava em seu tapete favorito. A menina ficava parada na frente dele, apontava para algum lugar do corpo peludo do cachorro e começava a rir. Não era uma risada comum de criança. Era alta, quase histérica, como se estivesse tentando chamar atenção para algo extraordinariamente engraçado. Luna, deixe o Bento em paz, Sofia dizia distraidamente, enquanto preparava o jantar ou dobrava roupas. Ele precisa descansar. Mas a menina não parava. Apontava, ria, olhava para a mãe esperando alguma reação. E Bento, o cachorro normalmente energético que adorava brincar e correr pelo quintal, simplesmente sentava, imóvel, olhando para Sofia com aqueles olhos escuros e profundos, ofegando suavemente, a cabeça ligeiramente inclinada. Ela está contando segredos para o cachorro, disse Rodrigo, marido de Sofia, quando ela mencionou o comportamento estranho. É fofo. As crianças fazem isso. Mas ela não está sussurrando, Sofia insistiu, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Ela está rindo. E o Bento fica tão quieto. Não é normal. Você está exagerando, Rodrigo respondeu, sem levantar os olhos do celular. O cachorro provavelmente gosta da atenção. Sofia queria acreditar nisso. Queria acreditar que era apenas uma fase, um jogo inocente entre uma criança e seu animal de estimação. Mas algo na postura de Bento a incomodava. A maneira como ele ficava perfeitamente imóvel, como se estivesse esperando. Como se estivesse tentando comunicar algo importante que ninguém conseguia entender. As noites se tornaram inquietas. Sofia acordava às 3 da manhã, com o coração acelerado, pensando naquele ritual estranho. Descia as escadas e encontrava Bento acordado também, sentado no corredor, olhando em direção ao quarto de Luna. Quando ela se aproximava, o cachorro a encarava com uma intensidade que a fazia tremer. O que você está tentando me dizer? Ela sussurrava, acariciando a cabeça peluda. Mas Bento apenas ofegava, aquele som suave e constante que parecia carregar um peso invisível. Na manhã de quinta-feira, tudo mudou. Sofia estava na cozinha quando ouviu a risada familiar de Luna vindo da sala. Aquela risada alta, quase desesperada. Algo dentro dela se partiu. Chega! Ela gritou, marchando em direção à sala com os punhos cerrados. Luna, eu já disse para deixar o Bento em paz. Você está incomodando ele. A menina congelou, o dedinho ainda apontado para o ombro do cachorro. Seus olhos grandes se encheram de lágrimas. Mas mamãe, o Bento tem. Não quero ouvir, Sofia interrompeu, sua voz mais dura do que pretendia. A exaustão das noites sem dormir, a frustração de não entender, tudo explodiu de uma vez. Vá para o seu quarto. Agora. Luna começou a chorar, aquele choro profundo de criança que sente que ninguém a escuta. Ela correu escada, acima, soluçando. Bento se levantou, deu alguns passos em direção a Sofia e parou. Virou a cabeça, mostrando o ombro direito, e ficou completamente imóvel. Foi então que Sofia viu. Não era a primeira vez que olhava para Bento naquelas 2 semanas, mas era a primeira vez que realmente via. Sob o pelo branco e fofo do ombro direito, havia uma mancha. Discreta, quase imperceptível, mas definitivamente ali. O pelo parecia levemente descolorido, com um tom amarelado, e havia algo que parecia um resíduo em pó. Sofia ajoelhou-se, seu coração começando a bater mais rápido. Separou o pelo com os dedos e o que viu a fez engasgar. A pele sob o pelo estava avermelhada, irritada, e aquele pó tinha uma textura estranha, quase calcária. Rodrigo, ela gritou, sua voz aguda de pânico. Rodrigo, vem aqui, agora! Ele desceu as escadas correndo, alarmado pelo tom dela. O que aconteceu? Olhe, Sofia disse, tremendo enquanto apontava para o ombro de Bento. Há algo aqui, algo no pelo dele. E a Luna? Meu Deus, a Luna estava tentando nos mostrar. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela,
seus olhos se arregalando. Que diabos é isso? Sofia aproximou o nariz cautelosamente e reconheceu o cheiro químico imediatamente. Seu estômago revirou. Rodrigo, isso parece aquele veneno que o seu Maurício estava usando. O vizinho? Ele mencionou algo sobre uma barreira contra pragas, industrial. Disse que era super eficaz. Sofia sentiu seu peito apertar. Rodrigo, esse tipo de produto foi proibido para uso residencial. É altamente tóxico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bento continuava sentado, ofegando suavemente, seus olhos fixos em Sofia como se dissesse: finalmente você entendeu. Precisamos levá-lo ao veterinário, Rodrigo disse, sua voz tensa. Agora. Sofia correu para pegar as chaves, mas suas mãos tremiam tanto que as deixou cair 2 vezes. Luna apareceu no topo da escada, ainda fungando. O Bento vai ficar bem, mamãe? A menina perguntou com voz pequena. Sofia olhou para a filha, para aquela criança de 3 anos que havia tentado desesperadamente comunicar algo que os adultos eram incapazes de ver. As lágrimas queimaram seus olhos. Sim, amor, ela disse, embora não tivesse certeza. Vamos cuidar dele. A corrida até a clínica veterinária foi um borrão de semáforos e orações silenciosas. Bento estava deitado no banco de trás, sua respiração mais pesada agora. Sofia segurava a pata dele, sussurrando desculpas que pareciam terrivelmente inadequadas. A doutora Fernanda, a veterinária, ficou pálida quando viu o resíduo. Vocês sabem o que é isso? Ela perguntou, sua voz controladamente calma. Achamos que pode ser um pesticida industrial, Rodrigo respondeu. A veterinária colocou luvas imediatamente e começou a examinar Bento com urgência. Quando vocês notaram isso? Hoje, Sofia admitiu, a culpa esmagando seu peito. Mas ele estava tentando nos mostrar há semanas. Doutora Fernanda trabalhou rapidamente, raspando amostras do resíduo, examinando a pele irritada, verificando os sinais vitais de Bento. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Finalmente ela se virou para eles, seu rosto grave. É hexacloreto de benzeno, ela disse. Um pesticida organoclorado extremamente tóxico. Foi banido para uso residencial há anos por causar danos neurológicos, hepáticos e renais graves. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Rodrigo a segurou pelo braço. Ele vai ficar bem? Ela conseguiu perguntar. Vocês chegaram a tempo, a veterinária disse, e Sofia quase desmoronou de alívio. Mas se tivessem esperado mais alguns dias, a absorção através da pele teria causado danos irreversíveis, possivelmente fatais. Meu Deus, Rodrigo sussurrou. Doutora Fernanda começou o tratamento de descontaminação imediatamente. Banhos especiais, fluidos intravenosos, medicamentos para proteger os órgãos. Durante todo o processo, Bento permaneceu calmo, confiante, como se soubesse que finalmente estava sendo cuidado. Há algo mais que vocês precisam saber, a veterinária disse enquanto trabalhava. Cães não entendem veneno da forma que nós entendemos, mas eles sentem quando algo está errado com seus corpos. O Bento sabia que estava em perigo. E mais importante, ele estava tentando mostrar a vocês. Sofia cobriu o rosto com as mãos. Minha filha estava tentando nos dizer. Ela via. Ela apontava exatamente para o lugar. E eu gritei com ela. Crianças pequenas são mais observadoras do que pensamos, doutora Fernanda disse gentilmente. Elas notam detalhes que adultos ocupados perdem. Sua filha salvou a vida deste cachorro. Foram 3 horas de tratamento. 3 horas em que Sofia e Rodrigo ficaram sentados na sala de espera, segurando as mãos um do outro, sem dizer nada porque não havia palavras suficientes para o que sentiam. Medo, culpa, gratidão. Tudo misturado em uma emoção que não tinha nome. Quando finalmente puderam levar Bento para casa, já era noite. O cachorro estava fraco, mas estável. Sofia o carregou para dentro com uma delicadeza que normalmente reservava para Luna quando bebê. Luna estava esperando na porta, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Bento, ela correu e o abraçou com cuidado. Você vai ficar bom agora, Bento, ela sussurrou no pelo limpo e branco. Eu te ajudei. Eu mostrei para a mamãe. Sofia se ajoelhou ao lado da filha, lágrimas escorrendo livremente agora. Você ajudou sim, meu amor. Você foi muito esperta, muito corajosa. E a mamãe sente muito por não ter escutado você. Luna olhou para a mãe, sua expressão séria demais para uma criança tão pequena. Você escutou agora. Aquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou sentada ao lado de Bento, acariciando seu pelo, pensando em como havia estado tão perto de perder não apenas um animal de estimação, mas um membro da família. Um guardião que, mesmo envenenado, mesmo sofrendo, havia tentado pacientemente comunicar seu perigo.
No dia seguinte, Rodrigo confrontou seu Maurício. O vizinho ficou pálido quando soube o que havia acontecido. Aparentemente, ele havia espalhado pesticida ilegal ao longo da cerca que dividia os quintais, e Bento deve ter encostado nele durante uma de suas explorações matinais. Maurício se desculpou profusamente, removeu todo o veneno e prometeu nunca mais usar produtos não autorizados. Mas o que ficou com Sofia não foi a raiva do vizinho. Foi a lição humilhante sobre subestimar quem não fala nossa língua. Bento havia sido paciente, havia esperado, havia tentado mostrar, dia após dia, com a única linguagem que tinha, a linguagem do corpo, do comportamento, da confiança de que eventualmente eles entenderiam. E Luna, com seus 3 anos de sabedoria inocente, havia sido a única a realmente ver, a única a persistir, mesmo quando ignorada, mesmo quando repreendida. Ela não tinha, as palavras certas para explicar, então usou as que tinha: riso, apontamento, repetição. Semanas depois, quando Bento estava completamente recuperado, Sofia observava a filha e o cachorro brincando no quintal. Bento corria com sua energia habitual. Luna ria com aquela alegria genuína que só crianças conhecem. Mas agora, quando Luna apontava para algo, Sofia parava, olhava, escutava. Porque havia aprendido que a comunicação não precisa de palavras para ser urgente, que o amor se manifesta em paciência, mesmo quando não contido. E que às vezes as vozes mais importantes são aquelas que nunca aprendemos a ouvir de verdade. Às vezes a linha entre a vida e a perda é guardada não pela nossa compreensão, mas pela persistência daqueles que amamos. Pelo cachorro que senta quieto esperando ser visto, pela criança que aponta e ri porque ainda não aprendeu que os adultos param de olhar. Pelos sinais que ignoramos porque estamos ocupados demais com nossos próprios barulhos. O perigo mais mortal é sempre aquele que se esconde em plena vista, esperando pacientemente que finalmente prestemos atenção. E quando finalmente o fazemos, descobrimos que a salvação esteve ali o tempo todo, apenas pedindo para ser notada. Se esta história abriu seus olhos, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar seus pensamentos e se inscrever para mais histórias poderosas. Compartilhe com amigos e família, porque às vezes aqueles que mais amamos estão falando e só precisamos aprender a ouvir de verdade.